Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos novamente aqui ao Estúdio Aulas, eu, professor Gustavo Amaral, estou aqui com vocês com o nosso aulão Revisão para o MPU, aulão de exercícios. No nosso último encontro, que foi ontem, na quarta-feira, hoje quinta-feira pela manhã, anterior aí à sua prova, nós falávamos sobre responsabilidade civil. Lembra que eu expliquei quais são as teorias que falam sobre a responsabilidade civil do Estado? Falei da teoria da responsabilidade civil, falei depois das teorias da responsabilidade subjetiva do Estado, falamos depois das teorias da responsabilidade objetiva do Estado. Posteriormente, falamos os casos em que você consegue enquadrar a responsabilidade civil do Estado. Coloquei os danos por ação, coloquei os danos por omissão, falei sobre pessoas e bens sob a guarda do Estado, bacana até aqui, pessoal. Falamos de danos relativos a obras públicas, tudo isso nós falamos na aula passada. Agora nos resta aqui, meus amigos e amigas do coração, realizar o nosso grupo de exercícios. Vamos lá, pessoal, vamos lá. A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento. Certo ou errado? Certinha essa questão. Presta atenção no detalhe. Ele não está perguntando no item se o Brasil adota a teoria do risco integral. Ele está falando assim, ó, qual é o fundamento da teoria do risco integral? É simples. O Estado é responsável por qualquer dano causado aos particulares, independentemente se o particular haja ou não contribuído para esse dano. Bacana até aqui, pessoal? Então o item está correto. Muito bom. Próximo item. Pela teoria da falta de serviço, que é a teoria da falta de serviço, não é? Ou da culpa do serviço, eventual falha é imputada pessoalmente ao funcionário culpado, isentando a administração de responsabilidade pelo dano causado. Errado. A falta é imputada à administração, pessoal. É ela que vai responder em quais situações? Nas situações em que ela deveria prestar uma atividade e não prestou, prestou de maneira tardia ou de forma equivocada. Lembram dela? Então tá errada a questão. Beleza, pessoal? Essa questão também está errada. Muito bom, muito bom. O professor coloca o errado aqui pra gente saber, ó. Certo e errado. Essa daqui tá errada. Bacana? Beleza, tá errado. Por que eu coloquei o certo? Não sei. Muito bom, errado. Próximo item. Pessoa jurídica de direito privado pode ser concessionária de serviço público, mas deve responder objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Lembra de um detalhe. Eu te disse que existem dois grupos que respondem lá na responsabilidade objetiva no caso de dano por ação. Primeiro grupo, pessoa jurídica de direito público. Eu citei União, Estados, DF e municípios, suas respectivas autarquias e fundações públicas. Depois nós falamos das fundações públicas de direito privado, falamos de empresas públicas, sociedades de economia mista e particulares, agentes delegados, que são pessoas jurídicas de direito privado, desde que essas pessoas jurídicas de direito privado sejam prestadoras de serviços públicos. Então, um particular que presta serviço público, que é concessionário, permissionário, autorizatário de serviço público, ele responde de maneira objetiva por eventual dano causado ao particular? Sim, responde de maneira objetiva. Olha lá, ó. Pessoa jurídica de direito privado pode ser concessionária de quê? Serviço público. Então falou que ela presta serviço público, mas deve responder objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Certo o item. Legalzinho esse item. Beleza, meus amigos e amigas do coração? Próximo item. Tratando-se de responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa falsa. Muito bom, ele quer a afirmativa falsa. Letra A. Empresas públicas podem se sujeitar à responsabilidade objetiva ou subjetiva, dependendo de seu objeto social. Essa aqui está certo. Por quê, professor? Pensa comigo, empresa pública não é pessoa jurídica de direito privado? É. Se ela for prestadora de serviço público, responsabilidade objetiva nos casos de danos por ação. Bacana? Agora, se ela for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva. Então, a depender do seu objeto social, ela pode responder objetiva ou subjetivamente. Tá certo esse item. Próximo item. A teoria francesa da falta de serviço é enquadrada como hipótese de responsabilidade objetiva. Esse item está errado. Se você olhar as teorias que eu falei, e eu coloquei aí a teoria da falta de serviço quando a gente estava explicando, eu te disse que ali é responsabilidade subjetiva. Professor, por que é responsabilidade subjetiva? Porque ela depende da demonstração, meus amigos e amigas, de dolo ou de culpa do indivíduo, daquele
agente público responsável por causar o dano. Bacana até aqui, pessoal. No caso da falta de serviço, da estrutura estatal que deixou de prestar aquela atividade. Então, olha um detalhe. Falta de serviço, responsabilidade subjetiva. Eu preciso provar dolo ou culpa do Estado, pessoal. Para que eu possa ser indenizado, preciso demonstrar. Bacana? Tranquilo? Já achamos o item errado, é a letra B. Beleza? Vamos para o próximo item, só para ver se está tudo certinho. Tem uma coisa nessa questão aqui que eu coloquei propositalmente para vocês prestarem atenção no detalhe. Pessoa jurídica de direito privado, não integrantes da administração pública, podem se sujeitar à responsabilidade objetiva, certo? Desde que ela seja prestadora de serviços públicos, responsabilidade objetiva. Beleza? Letra D. A responsabilidade do Estado por omissão caracteriza-se como de natureza subjetiva, certo? Lembra que eu falei isso? Nos casos de omissão, você vai ter uma responsabilidade de natureza o quê? Subjetiva. E letra E. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, certo? Essa responsabilidade civil por danos nucleares é que alguns autores elencam aqui a chamada teoria do quê, pessoal? Do risco integral. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem. A letra B é a letra que estava incorreta. Vamos para a próxima questão. Suponha que o TJDFT, por intermédio de um oficial de justiça no exercício de sua função pública, pratique ato administrativo que cause dano a terceiros. Nessa situação, não se aplicam as regras relativas à responsabilidade civil do Estado, já que os atos praticados pelos juízes e pelos auxiliares do Poder Judiciário não geram responsabilidade do Estado. Pessoal, primeira coisa que eu quero que você leve na questão. Ele falou que um oficial de justiça, no exercício de sua função, praticou ato administrativo. Na prática de atos administrativos, ele está executando função típica ou atípica no âmbito do judiciário? Atípica. Bacana? O que eu quero que vocês lembrem? Quanto à responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Judiciário e por atos do Poder Legislativo. Beleza? Primeiro, vamos falar do Poder Judiciário, que é o que a questão toca. Em regra, o Estado não responde civilmente por danos causados em virtude de atos do Poder Judiciário no exercício típico de suas atribuições. Como assim, professor? O Poder Judiciário, ao exercer sua função típica, a função de julgar, você tem que partir da seguinte premissa. O magistrado, ele tem o chamado princípio da livre convicção do magistrado. Ele pode decidir segundo aquilo que ele acha mais justo para o caso concreto. Então, em regra, o Estado não vai ser responsabilizado pelo quê, pessoal? Por aquelas decisões do magistrado. Tranquilo até aqui? Em regra. Por quê, professor? Eu vou te dar um exemplo. O magistrado indeferiu o teu pedido. Tu entrou com pedido de indenização, o magistrado, o juiz lá de primeiro grau, indeferiu o teu pedido. Professor, eu recorri. E quando cheguei até o tribunal falou que eu tinha razão. Quer dizer que eu posso entrar com uma ação contra o Estado para ser indenizado porque aquele juiz de primeiro grau indeferiu meu pedido e isso fez com que eu ficasse mais tempo na justiça? Não pode, pessoal. Não pode. Nesse exercício típico de atribuições, em regra, nesse caso que eu citei, não cabe responsabilidade civil ao Estado pela decisão do magistrado. Ele estava atuando segundo a lei e utilizando o princípio da livre convicção do magistrado. Se você teve o direito de recorrer, esse recurso por si só exclui a responsabilidade civil do Estado. Beleza? Até aqui tranquilo? Só que cuidado, essa é a regra. Existem exceções a essa regra. Professor, me dê alguns exemplos de exceções. Primeiro exemplo, atos administrativos praticados no âmbito do Poder Judiciário podem gerar responsabilidade civil para o Estado. Olha o exemplo que ele deu na questão. Suponha que suponha que o TJDFT, por intermédio de oficial, no exercício de sua função pública, pratique ato que cause dano a terceiros. Pessoal, um ato administrativo, mesmo praticado no âmbito do Poder Judiciário, que causa dano a terceiros, gera responsabilidade civil do Estado? Gera. Primeira exceção. Beleza? Vou te dar exemplo de uma segunda exceção. Condutas dolosas do magistrado podem gerar responsabilidade civil ao Estado? Podem. Como assim, professor? Quando o juiz condena um indivíduo, ciente de que ele não era responsável por aquela conduta, e condena só para prejudicar esse indivíduo. Também gera responsabilidade civil do Estado. E eu vou te dar exemplo de uma terceira exceção, que eu tenho certeza que vocês já estudaram isso na aula de teoria, não é? Terceira exceção.
condutas culposas do magistrado. Essa daqui é que cai muito em prova. Como assim conduta culposa? Quando o indivíduo é preso, lembra lá na esfera criminal, na seara criminal que a Constituição fala isso? Quando o indivíduo é preso de maneira indevida, quando ele é condenado, vamos retificar aqui, quando ele é condenado de forma indevida ou quando ele é mantido preso após o tempo fixado na sentença penal condenatória. Isso daí gera responsabilidade civil para o Estado, meus amigos e amigas? Gera por atos do Poder Judiciário. Bacana até aqui? Agora, professor, e quanto ao Poder Legislativo? Funciona a mesma regra. Em regra, o Estado não é responsável civilmente pela atividade típica do Legislativo, ou seja, o exercício de criar leis pelo Poder Legislativo, em regra, não gera responsabilidade civil do Estado. Como assim, professor? Foi criada uma lei que proíbe a utilização de bebida alcoólica enquanto você dirige seu veículo automotor. Ah, professor, mas eu adoro dirigir bebendo. E eu fui pego numa blitz e fui multado. E você acredita que eu tive que pagar R$2.000? Eu quero ser indenizado, pessoal. Não cabe responsabilidade civil do Estado nesse caso. Por que não cabe, pessoal? Porque o Estado não responde civilmente, uma vez que o Legislativo, ao editar aquela lei, utilizando a soberania estatal e a supremacia do interesse público, pessoal, ele realiza um ato que é para o bem de toda a coletividade. Bacana até aqui? Então, em regra, a edição de leis pelo Estado, exercício da atividade típica do Poder Legislativo, não gera responsabilidade civil para o Estado. Agora, professor, existem exceções a essa regra? Existem exceções a essa regra. Eu vou citar algumas exceções aqui. Primeira exceção, omissão legislativa. Se o Poder Legislativo, devendo editar lei sobre um determinado assunto, não edita aquela lei, ele é omisso, e essa omissão gera um prejuízo aos particulares, cabe indenização por parte do Estado pela omissão legislativa? Teoricamente cabe. Bacana até aqui, pessoal. Segundo exemplo de exceção que poderia ser elencado na sua prova. Pessoal, as chamadas leis de efeito concreto. O que são leis de efeitos concretos? São aquelas que atingem a grupo determinado de indivíduos dentro da coletividade. Essas leis podem gerar responsabilidade civil do Estado se prejudicarem aquele grupo determinado? Sim, podem gerar responsabilidade civil do Estado. E por fim, pessoal, quando a doutrina também coloca um exemplo para responsabilizar o Estado por meio de atos legislativos, as chamadas leis manifestamente inconstitucionais. Ou seja, foi editada uma lei que permite a pena de tortura dentro de penitenciárias. É uma lei manifestamente inconstitucional. Se aquela lei te causou um prejuízo, sendo manifestamente inconstitucional, isso cabe responsabilidade, isso gera responsabilidade civil ao Estado? Gera. Entenderam, pessoal? Entenderam a regra e as exceções? Então, muito bem. Nesse caso, o item está errado. Por quê? Porque ele falou uma das exceções que abarca aqui, que possibilita a responsabilidade civil do Estado por meio de um ato administrativo realizado no âmbito do Poder Judiciário. Então, o item, pessoal, falou que não gera responsabilidade do Estado, o item está errado. Beleza? Tranquilo? Próxima questão, vamos lá. Caso algum cidadão pretenda ser ressarcido de prejuízos sofridos, poderá propor ação contra o Estado ou, se preferir, diretamente contra o agente público responsável, visto que a responsabilidade civil na situação hipotética em apreço é solidária. Errado. Meus amigos, vamos seguir o posicionamento do Supremo e é aquilo que está definido na Constituição. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição fala assim, ó: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Quem responde não é o agente, quem responde é a pessoa jurídica, ora de direito público, ora de direito privado prestadora de serviço público. Então presta atenção no detalhe. Vamos imaginar que aqui está a figura do Estado. Já vou fazer um resumo para vocês lembrarem disso. Vamos imaginar que aqui está o agente público, agente, policial dirigindo uma viatura, ó, a arminha aqui no canto, e ele dirigindo a viatura causa um dano
por ação a quem? A um particular. Então, olha lá. O agente público causa por ação um dano a quem, pessoal? A um particular. Beleza? Até aqui tranquilo? Professor, segundo a Constituição, esse particular vai demandar contra o Estado. A responsabilidade aqui é de quem, pessoal? Do Estado. E aqui existe a chamada responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. O que o particular precisa demonstrar? Conduta, dano e nexo causal, que é a ligação entre a conduta do agente público e o resultado danoso. Se ele provar isso tudo, o que o Estado faz? Paga. Beleza até aqui? Tranquilo? O Estado vai lá e paga o particular. Agora, cuidado com o detalhe. Posteriormente, o que o Estado pode fazer? A chamada ação regressiva. Professor, o que é a ação regressiva? É a ação no qual o Estado busca ressarcir o prejuízo que ele tomou, indenizando o particular, nas hipóteses em que o agente público atuou com dolo ou com culpa. Ele se volta contra o agente para buscar aquele ressarcimento, só que cuidado com o detalhe. A ação regressiva, ela traduz uma responsabilidade subjetiva. Por que é responsabilidade subjetiva, professor? Porque o Estado, para conseguir fazer ação regressiva contra o agente público, ele precisa provar do agente conduta, dano, nexo causal, dolo ou culpa. Então, o Estado obrigatoriamente precisa provar dolo ou culpa do agente para que ele seja o quê, meus amigos e amigas? Ressarcido. Se ele não demonstrar dolo ou culpa do agente, o Estado não consegue o ressarcimento por parte do agente público. Entenderam isso? Cuidado com uma coisa, do particular para o Estado, eu não preciso provar dolo ou culpa se for dano por ação causado por uma daquelas pessoas que eu te disse. Agora, do Estado para o agente precisa, porque é uma responsabilidade do tipo subjetiva. Entenderam isso? Muito bem, professor. Vamos voltar para a questão, depois dessa bagunça que a gente fez aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Caso algum cidadão pretenda ser ressarcido de prejuízos sofridos, poderá propor ação contra o Estado ou, se preferir, diretamente contra o agente público responsável, visto que a responsabilidade civil na situação hipotética em apreço é solidária. Errado. A responsabilidade é do Estado. Caso o agente tenha atuado com dolo ou com culpa, o Estado que depois irá realizar a chamada ação regressiva. Está errado isso. Todos os anos na estação chuvosa da região metropolitana de determinado município é acometido por inundações. Todos os anos na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstram que os fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. De acordo com a jurisprudência e a doutrina dominante, na hipótese em pauta, caso haja danos a algum cidadão e reste provada a conduta omissiva por parte do Estado, a responsabilidade deste será subjetiva, certo? Baseada na teoria da falta do serviço. O Estado devendo prestar uma atividade, que era realizar um tipo de serviço para que não ocorresse mais aquelas inundações. Ele não faz e teve a omissão e mais o evento causador do dano, e gerou esse prejuízo aos particulares, responsabilidade subjetiva, baseada na teoria da falta do serviço. Muito bom, tá certo. Finalizamos responsabilidade civil. Agora, quanto tempo a gente ainda tem nesse bloco? Já acabou o bloco? Então, meus amigos e amigas do coração do peito, no nosso próximo bloco, controle da administração, licitação pública. Beleza? Tá tranquilo? Fica calmo,
coluna ereta, coração aberto para você passar no seu concurso. Até o nosso próximo bloco.